Hoje vamos falar do rito francês, um dos ritos mais antigos e menos praticados atualmente, o rito galicano. O rito galicano, ou lionês, é um rito ocidental e um verdadeiro tesouro histórico da Igreja. Embora hoje seu uso seja bem mais restrito, sua tradição litúrgica é riquíssima, com raízes que remontam aos primeiros séculos do cristianismo, lá da Gália, que é a atual França. O rito também é frequentemente chamado de lionês, por sua forte associação com a cidade arquidiocese de Lyon, onde ele é mais preservado. Suas origens remontam ao século IV, época em que as liturgias locais se desenvolviam livremente. Influenciado por práticas romanas e orientais, o rito galicano tinha uma beleza e uma expressividade únicas. O rito lionês se distingue do rito romano em diversos aspectos de sua liturgia, refletindo suas origens e evoluções próprias. A missa galicana começa de maneira bastante solene, acompanhada por um canto inicial, chamado de ad vésperas. O sacerdote e os ministros se prostram frente ao altar, e o incensamento do altar acontece em momento diferente do rito romano. Há uma oração de perdão, mas com formas e respostas próprias. Uma particularidade é o uso do Aleluia durante todo o ano litúrgico, incluindo a Quaresma, embora com melodias e contextos diferentes. Antes da leitura do Evangelho, a aclamação é diferente também da romana. A apresentação dos dons do pão e do vinho é acompanhada por orações e rituais próprios, com um simbolismo mais elaborado. O sacerdote prepara os dons enquanto um canto chamado Sacrificium é entoado. O beijo da paz é dado após a oração eucarística, mas antes da fração do pão, o que diferencia tanto do rito bracarense, que o tem no ofertório, quanto do rito romano, que tem antes da comunhão. Esse posicionamento sublinha a paz, como um dom que flui do próprio sacrifício eucarístico. O rito galicano possui um conjunto de orações eucarísticas fixas, ao contrário do rito moçárabe, por exemplo, mas suas fórmulas são próprias e bastante detalhadas. O corações ao alto é mais expandido. O ritual de partir o pão para a comunhão é solene, acompanhado de orações e gestos simbólicos, e a comunhão é precedida por orações e cantos próprios, diferentes também das orações romanas. Outras curiosidades que a gente pode estar citando do rito galicano é que atualmente o uso dele é muito limitado. Ele é usado apenas em algumas celebrações na Catedral de Lyon, mas não é comum acontecer em outras paróquias. É mantido vivo por um pequeno número de sacerdotes e comunidades que valorizam seu patrimônio litúrgico. Ele possui um calendário próprio, com festas de santos locais, que diferenciam um pouco do calendário romano, e a Quaresma, por exemplo, começa numa data diferente da Quaresma romana. Um detalhe curioso é a posição do sacerdote e dos fiéis também durante certas orações. Embora não seja exclusivo do rito, ele preserva gestos e posturas que podem ter sido comum em épocas anteriores. E a gente vai detalhar um pouquinho dessas posições e gestos, tanto do sacerdote quanto do povo. Nesse rito, em alguns ritos ocidentais também, tanto o sacerdote quanto os fiéis estavam voltados para o leste, o que a gente chama de ad orientem, ou seja, na mesma direção do altar, esperando assim a segunda vinda de Cristo. Esse não é um gesto apenas de costas para o povo, mas sim um ato de oração conjunto, onde todos, sacerdote e assembleia, olham na mesma direção, em oração a Deus. O rito é notável pelo grande número de sinal da cruz feito pelo sacerdote durante a celebração, não apenas sobre pão e vinho, mas em diversos momentos. Esses sinais da cruz são uma parte integral da coreografia litúrgica, enfatizando o caráter de sacrifício e de bênção. No rito leonês,
há um ritual particular para o movimento do missal. O diácono, com o livro do Evangelho, move-se de um lado do altar para o outro, em uma procissão simbólica antes da leitura. Essa ação dramatiza a ida da palavra de Deus ao seu povo. E no final da missa, o sacerdote se ajoelha novamente para a oração de agradecimento antes de dar a bênção final. A bênção final também é feita de forma mais elaborada, com gestos e orações específicos, que se estendem por um tempo maior do que no rito romano. A Igreja Católica reconhece a legitimidade do rito galiano e o protege como parte de um tesouro litúrgico, especialmente a partir dos documentos do Concílio Vaticano II e no seu Código de Direito Canônico. O rito galicano ou leonês é um elo com as raízes da fé cristã na Europa Ocidental, mostrando que a unidade da Igreja Católica é fortalecida e não enfraquecida pela riqueza de suas diversas tradições.